Com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor Clóvis pela apresentação. Que Deus possa continuar abençoando nosso pastor Clóvis, que é o nosso amigo e irmão. Mas irmão mesmo, tá? Só não tem o sangue, né? Mas o resto a gente viveu junto muita coisa. Isso é Deus que faz isso. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler um texto sagrado. Nós estamos no mês de julho e o nosso ministério, no mês de julho, ele dedica os cultos e os ensinos à família. Salmo 128, eu leio o ímpar para os irmãos o par. Minha prima Cíntia está ali, da hora, né? Glória a Deus. A minha prima Cíntia, ela se converteu de um jeito que pouca gente se converte. Ela foi para a igreja sozinha. Nós estávamos todos jogando bola lá, 15 anos, 16 jogando bola. Aí a Cíntia passava e ia para a igreja e nunca saiu. A mãe dela não mandava ela, nem minha avó, nem minha tia, ninguém mandava. O Espírito Santo pegou na mão e tá aí. Coisa linda, né, irmãos? Só que isso é 1 em 1 milhão, viu? Não é todo mundo que acontece assim, não. Aleluia. Salmo 128. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Oremos. Poderoso Deus, exaltamos o seu nome pela oportunidade que tem dado a cada um de nós, a mim de falar a tua palavra e aos meus irmãos para ouvir tua palavra. Pai, eu sou insuficiente, dependo de ti para falar, como os meus irmãos dependem de ti para compreender. Sê conosco para a glória do teu nome, ó Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvo a Deus pela minha esposa Isabel, que está ali ao lado da nossa irmã Ana Paula. Hoje estaremos falando a respeito dos pais. Semana que vem estaremos dando mais ênfase aos filhos. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou um pai perfeito, tampouco um marido perfeito. Tenho o desejo de ser, é lógico, mas quando eu olho para mim e para o caminho que eu tenho a trilhar, está longe o negócio, está longe. Sou pai de 3 filhos, Lucas, que já é casado, tem 24 anos, paixão? 23, não sei nem a idade, né? 23 anos. O meu filho Gabriel tem 19, é 19? Ele já mora sozinho. E tem a nossa menina que tem 16, eu acho que tem, né? É que a gente tem uma memória assim, não sei se os demais irmãos são, mas a minha memória é uma memória preguiçosa, né? Eu tenho a minha esposa para falar as datas, então para que eu vou gravar, né? Minha esposa vai falando as datas, os anos, e eu sei que ela é fiel para fazer isso. Amados, o meu casamento deu certo e está dando certo porque a minha esposa não só me ama, mas tem me suportado todos esses anos. Eu acredito que eu só não separei no começo do meu casamento porque a minha esposa me tolerou demais. Porque eu sou ruim, irmão, mas Jesus está me melhorando. Jesus está me melhorando. Mas quando olhamos para a Bíblia, a gente percebe que há muitos maus pais. Para nossa surpresa, Adão e Eva, no começo da sua trajetória de pais, eles não foram bons pais. Como não? Eles não foram bons pais. É só você olhar no capítulo 3, se você abrir no livro do Gênesis, vamos ler aqui a partir do versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Perceba que Deus disse à mulher que a semente dela esmagaria a serpente. Amém? Já no capítulo 4, quando Adão coabita com Eva e ela tem um filho, olha só o que ela disse: conheceu Adão Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Preste bem atenção, Eva está colocando neste filho uma grande expectativa. Por quê? Porque Deus havia dito que a sua semente, o que a sua semente faria? Esmagaria a cabeça da serpente. E quando ela tem um filho, a sua semente, ela logo põe nesse homem, Caim, uma expectativa muito grande. Esse aqui é o varão que vai acabar com a serpente. Como ela se enganou, não foi, irmãos? Como ela se enganou. Mas você percebe que no capítulo 4, Adão não aparece nem na educação dos seus filhos. Adão está sumido aqui. Capítulo 4, Adão aparece, coabita com Eva, e ela tem Caim novamente, coabita, tem Abel. E cadê Adão? Até a educação dos filhos parece que ele não estava muito preocupado com isso, porque Deus que ensinava Caim, quando Caim estava errado, Deus aparecia e ensinava. Aí daqui a pouco, Caim mata Abel, Eva ficou muito triste, tanto é que no capítulo 4, versículo 25, ela diz assim: e tornou Adão, olha só, Adão torna a aparecer. Quando que Adão aparece? Na hora de coabitar, não é? Então Adão aparece para coabitar. Adão não aparece para educar. É a impressão que eu tenho, tá? É a impressão que eu tenho. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Perceba que a tristeza de Eva era tão grande, a sua decepção era tão grande, que ela só foi consolada quando nasceu um outro filho. Ela disse: Deus me consolou. Agora no capítulo 4 você não vê Adão educando, você não vê Adão ensinando, você não percebe Adão. No capítulo 4 Adão está apagado aqui, mas ele aparece para coabitar. No entanto, Adão era como se fosse um tipo de leão, não é? O leão, ele aparece, coabita e deixa os filhos com a leoa, não é assim? Na natureza isso vai muito bem. E na família isso vai muito bem? Jamais. Na família isso não vai dar certo. Mas vamos dar um desconto para Adão, porque quem que ensinava Adão era quem? Deus. Então o filho nascia, o que Adão pensava? Que Deus que ensine, não é? Não, isso aí Deus ensina, isso aí Deus me ensinou, Deus aparecia para mim, me ensinava, Deus que ensina. E por outro lado você vê Eva, eu estou conjecturando, criando expectativa em cima de Caim. Olha filho, você vai matar a serpente, olha filho, você é o escolhido de Deus, olha filho, você é o preterido, olha filho, você é a semente. Quando Deus não recebeu a oferta de Caim, Caim ficou tão frustrado, porque a mãe dele, eu penso que jogava ele tanto para cima, que ele achou que ele era a última bolacha do pacote. Quando Deus não recebeu a sua oferta, ele ficou amargurado, porque a mãe dele só falava que ele era de Deus. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Quando Deus não recebe a sua oferta, eu estou conjecturando, ele fica frustrado e resolve matar o seu irmão. Agora no capítulo 5, Adão se converte na questão familiar. Adão passa a ser o pai que ensina. Adão passa a ser o pai que transmite. No capítulo 5 você percebe que é outra história.
capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo, do livro do Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. Parece que está começando a contar a história agora. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea o criou. E os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Espera aí, quantos filhos homens Adão teve? 3. Caim, que era vivo ainda, Abel, que morreu, e agora quem? 7. Mas o texto, pelo Espírito Santo, está dizendo: um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora Adão é o pai educador. Agora Adão disse: esse filho eu não vou perder, esse filho eu vou ensinar. Esse filho vai parecer comigo, não na aparência, vai parecer comigo no caráter, vai parecer comigo nas ações. Eu vou ensinar ele, eu não vou perder esse filho. E a partir de agora, a Bíblia diz que quem olhava para Sete dizia: parece com Adão, não por causa da aparência, mas por causa dos atos, por causa das atitudes, por causa da santidade, por causa do comportamento. Esse é filho de Adão. Adão, no capítulo 5, é o pai educador, o pai que está presente, o pai ensinador, o pai que não perdeu esse filho. Então Deus registra: esse é o seu único filho, que parece com você no caráter, na semelhança. Quem vê as atitudes desse moço diz: parece com Adão. Adão, pai educador. Perceba, irmãos, que você pode não ser o melhor pai, como Adão não foi, nem Eva foi a melhor mãe. Eles foram os precursores, né? Eles estavam aprendendo. Mas você pode melhorar ou não pode? Você pode. Você pode mostrar para o seu filho o caminho. Há um texto conhecido nosso, que é Provérbios 22, versículo 6, mas eu achei uma versão, a versão que estamos acostumados, está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Alguém tem uma versão diferente dessa? Alguém tem? Não se afastará. Dê o texto inteiro, por favor. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. Amém. Boa essa versão também. Eu achei uma versão que diz assim: ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha só essa versão: ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Preste bem atenção. Quem tem objetivo? É o adulto ou é a criança? O adulto. Então, quem mostra o norte é quem? O adulto. A criança segue à frente segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo que passe os anos, ela não se desviará. Queridos, então faz parte do pai mostrar o norte, mostrar o caminho, direcionar os filhos. É do pai essa responsabilidade. Adão, no capítulo 4, deixou a Deus dará, não foi? Deixou a Deus dará. Você não vê Adão educando. Perdeu 2 filhos, um morto e o outro fugitivo. No capítulo 5, não, eu vou educar, eu vou instruir, eu vou ensinar. Ensinar o quê? Caráter, santidade, andar direito,
e ele vai parecer comigo. Amados, quero ler aqui duas frases que eu marquei de duas pessoas conhecidas mundialmente. Uma é James C. Hunter. Talvez você já conheça essa frase, que diz assim: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, o caráter vira o seu destino. Alguém já ouviu essa frase? Duas pessoas. Vou repetir. James C. Hunter. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e o caráter vira o seu destino. Este escritor escreveu um livro muito conhecido chamado O Monge e o Executivo. Mas quando que uma ação vira hábito? Quando ela é repetida, repetições, irmãos, repetições. É você fazer, tornar a fazer, fazer, tornar a fazer, fazer, tornar a fazer. Graças a Deus, eu já tive o privilégio de dirigir 5 igrejas. O pastor Cláudio já dirigiu umas 10. Você vai tanto por um caminho que aquilo se torna um hábito. Você vai para a direção da igreja. Depois você muda de igreja, de vez em quando você se vê indo para ela. Aí você, por que eu estou fazendo? Eu não estou mais aqui. Porque você repetiu aquilo, repetiu, 1 ano, 2 anos indo para aquele mesmo lugar, 3 anos indo para aquele mesmo lugar. Daqui a pouco você vai sozinho, ligou o carro, já vai. Que negócio que é esse? É porque aquilo se tornou um hábito dentro de você. E quando o hábito se torna, frutifica, ele vira caráter. Caráter em miúdos. O que é caráter em miúdos? Caráter é aquilo que você é estando sozinho. Porque nesse momento aqui há uma conduta em meio ao público, não há? Não há uma conduta. Vamos ser mais precisos. Nós estamos assistindo aqui o jogo do Brasil. Aí está aqui, né? Aqui, mas na casa de alguém que tenha um espaço grande. Aí está todos os crentes lá. Vai, Brasil! Tá certo, irmão? Tá um monte de crente lá. Tá tudo lá reunido na final. Eu não acredito que vai sair nenhum palavrão quando o camarada errar a bola. Eu não acredito. Por que não vai sair palavrão? Porque nós estamos rodeados de testemunhas. Então, ainda que você queira, você o quê? Se segura. Mas e se você estiver no estádio e não tiver ninguém lá? Não tem crente lá para te ver. Você vai soltar todos os palavrões guardados que existem. Se você não tiver caráter. Mas se você tem caráter, se você é o mesmo quando está em público ou quando está sozinho, você vai ser o mesmo. Ainda que ninguém esteja te vendo, você vai ser o mesmo. Eu estou sozinho, eu sou assim. Eu estou no meio de pessoas, eu sou do mesmo jeito. Isso é a índole, isso é algo que ninguém tira de você. Isso se chama caráter. Amados, outra frase importante para nos ajudar aqui, sobre a questão do ensinar. A questão do ensinar. O pai e a mãe têm a responsabilidade de ensinar os filhos. E como que se ensina os filhos? Fazendo, refazendo, até que ele aprenda. E isso demanda tempo, e para o ensinador é muito ruim. Você ficar repetindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, até que aquilo seja um hábito ou se torne parte do seu filho. Mas um grande empresário, diga-se de passagem, há alguns anos ele foi o maior do mundo por muitos anos, Bill Gates, ele disse assim em uma universidade: se você acha que seus professores
são maus. Eu vou trocar aqui professores para pais, tá bom? Se você acha que os seus pais são maus, se você acha que os seus mestres são maus, espere até você encontrar um chefe. Espere até você entrar dentro de uma empresa. Espere até você ser empregado de uma empresa. E você vai ver que o seu chefe não vai ter pena de você. Irmãos, então voltando aqui, se o pai for bonzinho com o filho, ele está despreparando o filho para uma futura vaga na empresa. Por quê? Porque você diz, eu não consigo, e você deixa. O que vai acontecer, irmão? Quando ele começar a trabalhar, o chefe vai dar uma dura nele, ele pede a conta. Por quê? Porque o pai e a mãe levava no banho-maria. Na empresa não tem banho-maria. Empresa é metas, empresa é resultado. Se você não atinge meta, você perde o emprego. Se você não dá resultado, você perde o emprego. Se você não fizer do jeito que o seu chefe quer, você perde o emprego. Não tem pena. É isso e ponto. Eu fui tratado de um modo muito rude. Meu pai e minha mãe me trataram de um modo muito rude. E muitos pais aqui, quanto tem mais de 40 anos aqui? Mais de 40 anos, tá? Não é mesmo não, tá? Aí, irmãos, os mais antigos sabem. Você varria a cozinha, você tinha que puxar o fogão e varrer atrás. Era assim. Se virava com seus irmãos, puxava a geladeira e varria debaixo da geladeira. E quando você não fazia isso, aliás, você fez, diz, pai, já fiz. O meu era assim, a minha mãe também. Ia lá atrás da geladeira para ver. Ia lá olhar debaixo do fogão. E se não tivesse feito assim, vai e faz de novo, do jeito que eu quero. Isso era para tudo. Arrumou a cama, não arrumou direito, arruma do jeito que eu quero. Lavou a louça, não lavou direito, lava do jeito que eu quero. Vai gerando o que no filho? O que gera no filho, irmão? Eu tenho que fazer direito. 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 Logo, quando você entra dentro de uma empresa, a regra não é diferente. Se você teve uma criação de pais que te educaram daquela forma, você atende a necessidade da empresa, porque você faz direito, porque na sua casa você aprendeu a fazer direito, o seu pai te ensinou a fazer direito, e você às vezes era punido por fazer errado. Amados, a questão de tempo, o pai dizia, a mãe dizia, vai na padaria, vai no mercado e volta logo. 5 minutos você já tem que estar de volta, dependendo da distância. Se você não viesse 5 minutos, pelo amor de Deus, né? O que a criança aprende com isso, irmão? Meta, tempo. Quando o patrão fala, eu quero isso aqui numa semana. Quando ela era criança, ela tinha menos tempo. Uma semana está tranquilo. Irmãos, eu não tenho dificuldade com meta nem com tempo. Se eu marco com você 7 horas, se eu atrasar é 7:02. Porque isso está desde criança, aprendizado. No atraso, eu fico bravo com quem chega atrasado, irmão. Eu perco a linha, por quê? Porque fui ensinado rigidamente a cumprir horário, a cumprir meta. Então isso entrou dentro de mim. Isso para o trabalho é maravilhoso. Ou você acha que isso é mal? É maravilhoso. Eu inclusive já recebi até alguns elogios por isso.
Eu peço uma coisa por Eli, eu tenho certeza que ele vai fazer, porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu faço, porque eu recebi uma ordem e eu vou cumprir aquela ordem. E se não acontecer, a justificativa vai ser plausível. Agora seu filho fala, lava a louça. Aí você vai e lava para ele. Vai! Não varreu do seu jeito, você está irado. Deixa que eu vá. Irmão, esse moleque vai ser um fracasso, essa menina vai ser um fracasso no mercado de trabalho, e a culpa é tua. Você não ensinou, você não puniu, você não exigiu. E dentro de uma empresa se exige, dentro de uma empresa se pune, dentro de uma empresa se manda embora. Meu filho não para emprego, porque ele ouve o chefe bravo, chora. Ouve o outro que brigou com ele, chora. Eu não preciso fazer isso. Um dia o pai e a mãe vai partir. Você fala, eu sustento meu filho. Tudo bem, irmão, mas um dia você vai partir. E se a sua aposentadoria não ficar para ele, ele está enrolado. Ele está enrolado. Amados, devemos nortear nossos filhos, ensinar nossos filhos. Irmãos, existe um princípio de aprendizado que é exatamente isso que estamos falando aqui. Você se aprende como? Isso é lei universal, isso é lei natural. Ainda que eu e você sejamos pessoas, homens e mulheres espirituais, nós ainda somos seres naturais. E a lei natural das coisas, como que se aprende? Ouvindo, vendo e aplicando. Como que se aprende as coisas? Ouvindo, vendo e aplicando. É dessa forma que se aprende. É interessante que a criança consegue discernir na barriga da sua mãe a voz da mãe e das pessoas que estão próximas. Ouvindo. Ouve a batida do coração, vai ouvindo. Depois que a criança nasce, ela desenvolve o outro sentido, né, que é a visão. E isso é tão interessante que eu estava até comentando com a minha esposa por conta dessa mensagem, que quando a gente se apega tanto à visão, que a gente esquece de ouvir. Nós fica tão confiado na visão, que a gente não ouve a visão. Mas o princípio é escutar, o segundo princípio é ver, e o terceiro princípio, fazer. Então, o seu filho vai escutar o que você está falando, e você vai repetir para ele quantas vezes for necessário. Amém, irmãos? O meu pai fez isso comigo, e eu e a minha esposa fazemos isso com os nossos filhos. 2 não, que já se expandiram, mas a nossa filha ainda está lá e nós fazemos. Nós sempre falamos as mesmas coisas. Repetimos, mas isso não é suficiente. Eles precisam ver como é que faz, e eles olham para nós e vê que aquilo que nós falamos, nós também fazemos. Então há coerência no que você fala. Se você fala para o seu filho, precisa ser honesto, e ele vê em você desonestidade, tem coerência? Precisa ser aplicado, mas ele vê em você desleixo, não tem coerência. Então ele precisa ver em você aquilo que você fala. Ele precisa enxergar em você aquilo que você fala. Obrigado. Há casos, né? Há casos diferentes, né? Pais que não sabem nem ler, mas entendem que precisa fazer os seus filhos estudar. Mas não é o nosso caso aqui, tá, irmãos? Não é o nosso caso. Todos aqui sabemos ler, não é? Graças a Deus por isso. Tem alguém aqui? Irmãos, o seu filho tem que ver você lendo, estudando. Mas eu não vou fazer faculdade. Mas você é um bom leitor da Bíblia. Mas ele vê você lendo livros, ele vê você participando de escolas bíblicas, ele vê você aplicado ao estudo. Então ele está vendo que aquilo que você fala tem coerência.
Amém? Tem coerência. E se você é um pai que estuda, aí que você incentiva o seu filho a estudar. Puxa vida, meu pai estudou, meu pai está estudando até agora. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou estudar? Por que eu não vou me aplicar? Então você está dizendo, filho, estuda, mas ele vê você estudando. Isso para a nossa geração, tá, irmãos? Cristo disse assim em Mateus 11, versículo 29, parte B: aprendei de mim, olhe para as minhas ações, para as minhas atitudes e siga o meu exemplo. Aprendei de mim. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Se alguém ler, achar primeiro do que eu, pode ler. Filipenses 4, versículo 9. Eu achei aqui. O que também aprendestes, você já aprendeu. E recebeste, você já recebeu. E ouviste, você já ouviu. Então Paulo está repetindo, amém? Paulo está dizendo, você já aprendeu, você já recebeu, você já ouviu. Então Paulo está repetindo: e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Fazei, aplicai, põe em prática. Jesus disse: não adianta você saber que deve fazer uma casa na rocha, mas você achar que dá muito trabalho e fazer na areia, porque é mais fácil. Vou subir na rocha, vou subir na montanha para fazer a casa, dá muito trabalho. Mas Cristo disse em Mateus capítulo 7: e veio os rios, e veio o vento, e bateram contra aquela casa. Perceba que o rio virá, a tempestade virá, o vento virá, e vai bater contra a casa, vai bater, vai vir vento, vai vir rio, vai vir tempestade. Então preste bem atenção o que você estava fazendo, o que você está fazendo, e para que a estrutura seja firme, você tem que aplicar o seu conhecimento. Aplicar o seu conhecimento. Então, o grande exemplo para os nossos filhos somos nós. Eu escrevi aqui algumas coisas sobre Abraão, mas o tempo já está corrido, mas eu vou citar aqui rapidamente. Abraão, irmãos, foi um grande homem de Deus, o pai da fé, e foi um grande pai. Amém, irmãos? Um grande pai. Abraão foi um grande pai. Abraão ensinou seu filho Isaque a adoração, ensinou seu filho Isaque a oração, ensinou seu filho Isaque a obediência, ensinou seu filho Isaque a paciência, a perseverança. Tudo isso Abraão ensinou a Isaque. E Isaque foi um bom filho, porque absorveu todas essas virtudes de Abraão. E é interessante isso, porque quem tem mais de um filho percebe que uns filhos absorvem mais do que os outros, não é? Geralmente a mesma educação, mas parece que um filho aprende mais fácil, recebe mais fácil. Isaque, ele absorveu isso. Olha aqui um exemplo de adoração, aliás, um exemplo de perseverança. Isaque orou por 20 anos, esperando de Rebeca um filho. Gênesis capítulo 25, versículo 20, diz que Isaque casou aos 40 anos. Capítulo 25, versículo 20. Isaque era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, aramateu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca lhe concebeu. Versículo 26, parte final, melhor. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. 20 anos orando,
para que Deus lhe desse filho da sua mulher Rebeca. Com quem que ele aprendeu isso, irmãos? Com o pai dele. O pai dele esperou por 25 anos. E quando o pai dele quis adiantar o processo, ajudar Deus, sofreu consequências. Sara mandou o filho de Abraão embora, e Deus confirmou: pode mandar embora. Isaac absorveu tudo isso. E Isaac entendeu que Deus era poderoso para da sua mulher gerar filhos. Então Isaac não quis casar com outra mulher, porque naquele tempo podia ou não podia? Podia. Isaac não quis ter mais esposa, não. Isaac olhava para o exemplo do seu pai, para a fé da sua mãe, e disse: não, Deus vai me dar filho da minha mulher. E orou, insistiu, e Deus lhe respondeu. Absorveu isso do seu pai. E quando você vai lendo a história de Isaac, Isaac era um homem que tinha um devocional de oração. Quando chegou o seu servo, o servo de Abraão, e também seu servo, com a sua esposa, Isaac estava no campo orando, meditando. Era um homem que tinha um devocional. Como que ele aprendeu isso? Seu pai absorveu do seu pai. E os pais, irmãos, têm esta missão de passar para os filhos a fé, principalmente a fé no Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Principalmente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo está dizendo a Timóteo, se alguém lê primeiro que eu, já estou encerrando, capítulo 1, versículo 5, Paulo está falando a respeito de Timóteo. Olha o que ele diz: a fé que está em ti, antes de habitar em você, habitou na sua avó, e a sua avó transmitiu para a sua mãe, e a sua mãe transmitiu a você. A fé que está em mim habitou na minha avó, habitou na minha mãe, habita em mim e habita nos meus filhos. E assim com você também. Isso é maravilhoso, irmão. O seu filho, a sua filha, crer no Deus que você crê, confiar no Deus que você confia, esperar no Deus que você espera. Isso é fantástico. Mas por que isso acontece? Porque Ele está vendo em você. Ele está vendo em você. Eu vou contar aqui os dois testemunhos e pastor Clóvis pode se aproximar. Quando eu era moleque, algumas coisas interessantes aconteceram comigo. Eu estava com os meus primos reunidos, nós estávamos dentro de um galinheiro, conversando e aprontando, né? Aquele monte de primo. Um miserável de um primo lá apareceu com um parafusão desse tamanho. E nós fizemos o desafio: quem tem coragem de engolir? Adivinha quem foi o corajoso? Eis-me aqui. Daqui a pouco, assim, eu vi que não saía, desceu a garganta dele, não saía. Meu Deus! Aí estava a avó, a tia, a mãe, tudo crente. Correu ele e engoliu o parafuso. E eu desesperado, assim, vou morrer, irmão. Reuniu a avó, a mãe, a tia, trouxeram eu por meio da cozinha, fizeram uma roda de oração, oraram no meio. Disse: Jesus, o que aconteceu aqui? Faz uma obra. Olha a fé dessas mulheres, irmão. É sensacional, irmão. É sensacional. E aquilo foi transmitido para mim. Eu recebi aquilo. Terminou de orar, a minha mãe catou um pinico. Vai cagar. Eu fui, irmão, e milagrosamente o miserento daquele parafuso saiu. Sabe o que é isso? Fé transmitida aos filhos,
fé transmitida aos filhos. Eu creio no poder de Deus desde criança. Transmita aos seus filhos a sua fé. Transmita aos seus filhos a sua fé. Que eles vejam em você. Anacaueceia, que manaracéia. Que Deus vos abençoe.